Você mora em cidade portuária e não sabe as inúmeras possibilidades de emprego que existem nesse meio? Não sabe como conseguir emprego nessa área? Quais são as empresas que se pode trabalhar? Será que é só na beira do cais que existem oportunidades de emprego? E quem não tem experiência, como faz? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar 4 tipos de empresas que estão envolvidas no sistema portuário com uma demanda crescente de mão de obra a cada ano. Oi, que bom te ter aqui. Esse é um espaço para pessoas como você, que quer trabalhar na área portuária, e também para aqueles que já trabalham ou estudam sobre esse assunto e querem alavancar as suas carreiras. Eu sou o Márcio, eu sou especialista na área portuária, onde eu trabalhei por quase 30 anos. Bem-vindo a bordo! Nesse vídeo eu vou te falar 4 tipos de empresas que estão envolvidas no sistema portuário, mas antes deixa eu te explicar uma coisa. Aliás, antes da gente entrar nesse assunto e falar desses 4 intervenientes, eu preciso te definir, te explicar o que são intervenientes e também te explicar outras coisas para que tu possa entender melhor. Bom, então vamos lá. Quando se estuda o comércio exterior, quando se estuda o sistema portuário, didaticamente e para entender todas as empresas e também as entidades que fazem parte desse sistema, se divide em duas questões, em duas partes, vamos dizer assim. A primeira são os órgãos anuentes e a segunda são os intervenientes do sistema portuário ou do comércio exterior. Os órgãos anuentes, só para vocês entenderem, mas não é o foco desse vídeo, eles são todas as entidades governamentais que fazem parte desse sistema. Eu não vou me aprofundar aqui, mas vou só citar alguns para vocês, como a Receita Federal, a Polícia Federal, a Anvisa, Então são as agências do governo, os órgãos governamentais que fazem parte do sistema portuário e têm relação com as empresas do sistema portuário, essas chamadas de intervenientes. Então, os intervenientes são todas as empresas, e quando se falam todas as empresas, são todas mesmo que fazem parte do sistema portuário, que de uma maneira ou de outra se envolvem no sistema portuário ou no comércio exterior e tem a sua atividade, sua busca de lucro em cima do sistema portuário. E pode se iniciar ou terminar nos processos de importação, nos processos de exportação, nas movimentações de carga. Então são inúmeras empresas, que têm a sua atividade, o seu ramo de atividade dentro do sistema portuário. Então esses são os intervenientes, são as empresas que trabalham dentro do sistema portuário. E entender disso é fundamental para as pessoas que estão procurando emprego. Porque como a gente vai procurar emprego se a gente não entende o sistema portuário? Eu já contei isso para vocês e conto de novo. Que quando a gente não entende muito o sistema portuário, quando a gente vê de fora, e eu já passei por isso, a gente enxerga o sistema portuário um pouco mais braçal, a gente enxerga mais as funções relacionadas à movimentação de carga, à beira do cais, ou, por exemplo, os estivadores, ou aquelas pessoas que têm um trabalho de carregar produtos, de carregar sacos, por exemplo. Mas não é só isso. As empresas do ramo portuário, elas têm inúmeras atividades, inúmeros tipos de atividade, Inclusive dentro de cada empresa existem atividades administrativas, atividades ligadas à parte financeira, atividades de RH. Então são inúmeras atividades dentro de um tipo de empresa e, por consequência, inúmeras atividades dentro de todo o sistema portuário. Então a gente precisa estar bem atento, precisa ir melhorando o nosso conhecimento sobre o sistema portuário para poder entendê-lo, e para poder fazer as relações, de como funciona, qual o escopo de trabalho, para a gente poder se organizar e a partir disso buscar o nosso lugar, buscar as empresas que a gente quer trabalhar, e entender disso também vai nos trazer clareza na hora de fazer essa procura.
né? Como é que eu vou procurar as empresas que eu quero trabalhar se eu não entendo, né? Eu não entendo o que ela faz, eu não entendo qual é a ideia de trabalho que é realizada ali naquela empresa, né? E quando eu vou fazer essa procura, procurar por vagas e etc., eu tenho que estar com um conhecimento mais sólido para poder fazer essa procura. E é um dos intuitos da Portal Shipping é fazer com que tu entenda, fazer com que tu tenha uma clareza desse assunto, né, para a partir disso a gente poder fazer a nossa procura e ter, né, respostas mais assertivas com relação à nossa procura por vagas de emprego. Tá? Então, esse é o interveniente. Né? O interveniente é toda e qualquer empresa que trabalha no sistema portuário. Né? No vídeo de hoje eu vou falar apenas 4, mas são muito mais empresas que fazem parte do sistema portuário. Então, nessas primeiras 4 intervenientes é justamente para a gente ter uma ideia, né, de como são essas empresas, né, o que elas fazem, para vocês comporem aí o conhecimento de vocês e entenderem realmente o que é que acontece no sistema portuário. Então, o nosso primeiro interveniente, né, é o armador ou o transportador marítimo. Tá? Então, deixa eu explicar por que o transportador marítimo. Né? Porque um transportador marítimo ele é uma empresa que trabalha com transporte marítimo, o nome já diz. Né? Então, a atividade principal dela, né, é gerar frete, é fazer frete. Né? Então, são empresas que exploram, no bom sentido, né, trabalham com o transporte marítimo. E o que diferencia ela de um armador, né, é que não necessariamente um transportador marítimo ele vai armar, que é o que o armador, né, ele faz. E o que é armar um navio? Armar um navio é deixar o navio apto para o transporte marítimo. Ele é colocar no navio combustível, equipamentos, tripulação, para que ele possa ser utilizado para o transporte marítimo. E não necessariamente um transportador marítimo, né, ele vai fazer isso de armar um navio. Ele pode, por exemplo, que se chama de afretar, né, que no meio marítimo se chama de afretar, alugar uma embarcação para, né, utilizar ela para o transporte marítimo, utilizar ela para venda de frete. Tá? Então, essas empresas, elas são as empresas que possuem navios ou alugam navios para poder fazer o transporte marítimo. Então, quando a gente vê aí, a gente morador de cidade portuária, né, quando a gente vê um navio, a gente já tem que ligar o nome à pessoa. Esse navio que está chegando naquele determinado porto, ele é de propriedade de alguém, pode estar alugado para alguém, né, para um transportador marítimo, fazer esse transporte marítimo, vender esse frete para os interessados, né, para quem precisa transportar suas mercadorias de um ponto para outro. E quando a gente fala em transporte marítimo, a gente está falando em empresas, né, que transportam de um país para o outro, no caso do Brasil para outros pontos do mundo, e também das empresas chamadas de cabotagem. Cabotagem é a navegação costeira, né? Quando uma mercadoria ela é levada de um porto brasileiro para um outro porto brasileiro. Tá? Para vocês aumentarem o conhecimento sobre cabotagem, a cabotagem brasileira ela também atinge os países do Mercosul por conta desse acordo comercial que é o Mercosul. Então, o Uruguai e a Argentina também fazem parte da cabotagem brasileira. Tá? Então, existe a navegação de longo curso, né, que são o transporte que sai do Brasil para destinos como Europa, Estados Unidos, China e em todo lugar do mundo, e a navegação de cabotagem, que é uma navegação, vamos colocar entre aspas, né, uma navegação mais próxima, mais costeira, né, que atinge os portos brasileiros e também Uruguai e Argentina. Tá? Então essas empresas, elas são as empresas proprietárias de navios, né, ou que alugam navios para poder fazer o transporte marítimo, e também são as empresas, né, no caso de quem transporta, de quem trabalha com container, são as empresas proprietárias de container. Então, quando a gente também, né, vê aí por aí container, depósitos de containers, aqueles grandes pilhas cheias de container, a gente já sabe que aqueles containers pertencem a um armador.
né, pertence a um transportador marítimo. Tá? O container, ele não pertence, salvo raríssimas exceções, eles não pertencem aos exportadores ou importadores. Eles pertencem ao transportador marítimo porque ele é uma embalagem, ele é um auxiliar ao transporte. Então, quando um exportador ou importador quer fazer essa movimentação, quer mandar sua carga para algum lugar, né, e ele vai contactar um transportador marítimo, esse transportador marítimo empresta, entre aspas, um container para o exportador colocar sua mercadoria dentro e auxiliar, né, ajudar naquele sistema de transporte que é o sistema de containers. Tá? Então, o transportador marítimo, que foi o nosso primeiro interveniente, ele é a empresa que pratica o transporte marítimo, né, que tem no seu escopo de trabalho o transporte marítimo. Tá bom? O nosso próximo interveniente é a agência marítima. A agência marítima é a empresa que representa esse transporte marítimo, esse transportador marítimo, perdão. É a empresa, né, que tem o conhecimento local, que conhece as leis, que conhece o sistema portuário, para auxiliar esse transportador marítimo e auxiliar o navio em sua operação, em sua escala naquele determinado porto. Então, um transportador marítimo, né, ele precisa ter um representante, precisa ter essa agência marítima que representa ele, em todos os portos onde o navio dele vai escalar. Ele precisa desse representante para lhe auxiliar, né, para fazer esse link, esse elo entre o sistema portuário local, o sistema portuário daquele porto, e a embarcação. Para quê? Para que a embarcação possa chegar, ser programada para a sua operação, para que ela atenda às leis, né, dos órgãos anuentes, para que ela atenda os procedimentos locais portuários, né, e para que esse navio possa fazer a sua operação, para que ele foi contratado, ou para que ele faça uma escala, outro tipo de escala, como abastecimento, ou uma escala de urgência. Aí depende do para que o navio está ali naquele porto. E para que o navio saia, né, em segurança, dentro das normas principalmente, que é a grande questão, e também nas questões operacionais, né, que esse navio tenha os serviços que ele precisa ter, né, que ele seja feita uma programação de rebocadores quando precisa dos rebocadores da manobra, programação de prático. Então, tudo relacionado às questões também operacionais são feitas pela agência marítima, que representa aquele transportador marítimo, que representa aquele navio. Então, a agência marítima, que é o nosso segundo interveniente do qual a gente está falando hoje, ele é o representante do transportador marítimo no porto de escala da embarcação. Nesse momento, se tu está gostando desse conteúdo, né, e quer que eu estou te trazendo e quer saber os outros intervenientes que eu vou falar nesse vídeo, te inscreve no nosso canal, se tu já não for inscrito, porque esse é um canal justamente para quem quer realmente saber como entrar para a área portuária. Então fica comigo que ainda faltam 2 intervenientes. O nosso próximo interveniente é terminal operador de container. Os terminais operadores de container, eles são empresas, né, especializadas na operação dos navios de container que atracam nos portos, né, especificamente falando de containers. Eles podem ser empresas que têm a concessão daquele determinado local, né, ou através de uma licitação, né, mas que exploram aquele local comercialmente na operação de navios de container. E para isso, além da concessão, né, de obter essa concessão para fazer essa operação, eles têm que ter uma estrutura específica, né, para esse tipo de operação. Então eles têm que ter guindastes, né, guindastes próprios para a movimentação de containers, máquinas para a movimentação de containers, pessoal especializado, né, que é onde a gente
a gente fala, onde a gente, né, que são as oportunidades de trabalho. Então esses terminais têm que ter pessoal especializado com conhecimento em container, né, para fazer essas operações, para fazer essas movimentações. Ele tem que ter uma estrutura administrativa, ele tem que ter uma estrutura, por vezes ele tem uma estrutura de armazém, né, armazém para cargas específicas, né, para as chamadas cargas perigosas, né, as chamadas cargas refrigeradas, que são os contêineres refrigerados, os chamados container reefers. Então esses terminais eles estão aptos a fazer essa movimentação por conta dessa estrutura, dessa grande estrutura para operar os navios de container. Então tá gostando até aqui? Deixa teu like, que agora eu vou te falar sobre o nosso último interveniente de hoje, que é o depot, que são os depósitos de container vazio. Bom, a gente falou lá no transportador marítimo, né, e usando o exemplo do transportador marítimo de container, ele tem os seus agentes marítimos representantes nos portos, ele também precisa ter um depot, que são os depósitos de container vazio, para que lá ele guarde, né, entre aspas, armazene os seus containers dentro desse depot, para quando o exportador precisar desse container, ele vai lá coletar, vai lá retirar nesse depot. E esse depot, ele tem toda a estrutura necessária para guardar esse container, né? E qual é essa estrutura? A estrutura são maquinários, é uma oficina, né? Pessoal especializado para poder fazer as vistorias, para poder fazer esse controle, esse armazenamento do qual o depot precisa fazer em nome do transportador marítimo. Ele pode ser um depot terceirizado, contratado pelo transportador marítimo, ou pode ser um depot próprio desse transportador marítimo, dependendo da estrutura que esse transportador marítimo, que esse armador tem nos portos. Então, ele é um local, né, adjacente ao porto, né, que a gente chama. Geralmente ele está numa área próxima, mas não ao cais, né, à beira da praia, vamos dizer assim, onde os navios operam. Ele geralmente é a uma distância, um ponto mais longe, né, mas que é próximo ao porto, onde esses contêineres são depositados para que os exportadores tenham acesso a essa área e possam coletar esses contêineres para utilização. Então esses são os depósitos de container vazios, chamados de depot. Importantes para dizer para vocês também com relação a esse assunto. Primeiro é que não é uma empresa só que a gente está falando. Então são várias agências marítimas, vários depots, né, alguns operadores portuários. Então são inúmeras empresas dentro de sua atividade, né, que existem nesses portos, né, existem nos portos. Então existem muitas vagas, existem muitas possibilidades. A segunda questão também que é importante dizer é a mão de obra feminina, que hoje é muito mais presente nos portos, inclusive, né, nas partes mais operacionais. Então é muito utilizada a mão de obra feminina, não é exclusivo, né, para os homens trabalhar no sistema portuário, e isso é importante ressaltar com vocês. Eu sou o Márcio, da Portal Shipping, e nesse vídeo nós falamos sobre 4 intervenientes do sistema portuário. Até a próxima!